Então, vou dar início ao webinar, uma vez que já passou um minuto da hora. Espero que a doutora Mariana consiga resolver o problema com o som. E queria começar agradecendo naturalmente a participação de todas as pessoas que se inscreveram no webinar, que, segundo a informação que tenho, serão 57. Esperando que a vossa inscrição cumpra os objetivos que se propuseram ao fazê-lo. E queria também agradecer a participação de todas as pessoas que vão apresentar as suas palestras, designadamente o Dr. Nuno Gradinho, que aqui está em substituição do Dr. Manuel Albano, que foi chamado para uma reunião justamente sobre o tráfico de mulheres em Viena da Áustria. E queria, sem prejuízo de agradecer também a participação da doutora Mariana Machado, membro da direção, queria dar uma especial palavra à doutora Verónica Lupo, que nos está conosco desde a Moldávia e que é advogada especialista nestas matérias e é presidente da Associação Moldava de Mulheres Juristas. E que justamente antes de darmos início a este webinar estava a falar da possibilidade de se vir a organizar na Moldávia uma conferência sobre esta matéria. O objetivo deste webinar pertence a um ciclo de webinars que irá debater o tema das mulheres que são vítimas do crime de tráfico de pessoas, do crime de linocínio e da prostituição. O seu objetivo é fundamentalmente discutir as questões jurídicas relativamente a estas temáticas, de forma a habilitar as pessoas, as juristas, profissionalmente nestas questões, a melhor defender as mulheres que são vítimas deste tipo de situações e deste tipo de crimes. E vou, sem mais, calar-me para poder dar a palavra à doutora Raquel Véstia, que é advogada, membro da direção, e que irá apresentar e moderar este nosso webinar. Muito obrigada a todos e todas e espero que seja proveitoso este webinar. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Teresa Féria. Para mim realmente é uma honra e um enorme gosto e desafio também estar presente como moderadora neste webinar, neste ciclo de webinars, que versa realmente sobre um tema realmente premente, que é nada mais que um grande flagelo dos nossos tempos, sobretudo das novas guerras e dos conflitos atuais contemporâneos. Claro que obviamente isto será melhor explanado por todos os nossos oradores, mas o tráfico de pessoas é também aquele flagelo e crime de género que se aproveita das diferentes vulnerabilidades das suas vítimas, sobretudo mulheres e crianças, em tempo de paz e durante os conflitos armados e nas situações pós-conflito. Sobretudo nos conflitos contemporâneos, aliado seja à instabilidade política, à erosão do Estado, das instituições democráticas, ao aumento da violência de género, às diferentes formas de exploração e diferentes formas também de exploração sexual e laboral, o casamento forçado, violência sexual como arma e método de guerra sobre mulheres e raparigas, que são realmente muitas vezes as principais vítimas, o que constitui uma violação do direito internacional e das leis humanitárias e leis da guerra. É, portanto, não esquecer. Este nosso webinar não teria sido possível, assim como o projeto não poderia ter sido implementado sem a ajuda da nossa Beatriz Valentim, que coordenou o projeto e o trabalho e dedicação árdua de uma associada, a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, cheia de ambição, que sempre se dedicou ao estudo da violência contra as mulheres e crianças, que é uma investigadora de grande renome, que é a doutora Laura Madeira, a quem eu saúdo com grande convicção e profunda amizade. Para aprofundar este tema, convocamos a experiência, o saber técnico e conhecimento multidisciplinar de três distintos especialistas, que nos honram com a sua presença,
um orador e 2 oradoras, de forma a melhor compreender a amplitude deste fenómeno, que por vezes invisível e silenciado, com difíceis contornos tanto sociais e legais, e agradeço de forma penhorada, desde já, a presença de todos e de todas. Eu passo a apresentar o nosso orador e as nossas 2 oradoras. É verdade que o Dr. Albano não pôde estar presente, por impossibilidade, por isso temos a honra de convidar e ter a presença do Dr. Nuno Gradim, a quem eu agradeço desde já a presença e disponibilidade para estar presente e ter essa possibilidade de partilhar connosco os vastos conhecimentos, não só como jurista, mas também como técnico e perito nesta área. Eu passo a apresentar de uma forma muito sucinta o seu currículo. Eu não sei se isto é correto, se alguma nota tiver a acrescentar, por favor acrescente, porque eu tirei, vou dizer francamente, do site do Parlamento, por isso, se há alguma coisa que quer acrescentar. Trabalhou em diferentes projetos, exercendo o seu papel como perito em representação da CIG, da Comissão para a Igualdade de Género, na área da violência doméstica e na área do tráfico de seres humanos, tendo participado em diversos colóquios e seminários relacionados com o tema. Nuno Gradim, também, o Dr. Nuno Gradim vai fazer um enquadramento da análise dos compromissos internacionais do Estado português no combate ao tráfico de pessoas, e eu agradeço desde já a sua presença e disponibilidade. Não sei se o currículo se tem mais alguma coisa a acrescentar, mas pronto, peço desculpa se omiti algum dado. Seguidamente temos como palestrante a doutora Mariana Machado, meritíssima, acho que posso dar pela doutora Mariana Machado, a quem eu dou um cumprimento muito caloroso, tanto pela amizade e pela partilha de ideias comuns, uma vez que fazemos parte da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, e eu passo a apresentar de uma forma breve a sua experiência profissional. Só um momento, não sei se estão a ouvir bem, só um segundo. Estão a ouvir-me bem? Estão? Só um segundo. Eu passo a apresentar o currículo da doutora Mariana de uma forma muito sucinta. A doutora Mariana Machado é juíza de Direito há 16 anos e exerceu funções no tribunal, vários tribunais, entre eles da Moita, de Moura, Tribunal do Alentejo Litoral, Juízo Criminal de Lisboa, Círculo de Cascais, Círculo de Oeiras, Círculo da Almada, Seixal, Tribunal de Família e Menores de Loures, vários criminais de Lisboa, atuando ou estando presente agora no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Foi assessora no Gabinete de Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional entre 2017 e 2020, é mestre em Direito e Segurança pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e também é vogal da direção da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. Dentro das suas publicações, de uma forma muito breve e sucinta, Net Shaming, a proteção jurídica ou penal da intimidade da vida privada na internet, a revista de Direito e Segurança, no número 1014, e depois são pormenores que a doutora Mariana dirá. O discurso de ódio na jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o caso Belkacem versus Bélgica, pretexto para a perscrutação do papel da religião, violência e identidade no autodenominado Estado Islâmico, a revista SEDES Working Paper. A atividade de segurança privada, protejo de evolução do regime jurídico a propósito da apreciação do trilho da jurisprudência constitucional, relatada sobre o tema o Acordo número 376 de 2018, reflexões sobre a fragmentaridade da autoridade do Estado. Em estudos em homenagem ao Conselheiro Presidente do Tribunal Constitucional, Joaquim de Sousa Ribeiro. Assim, a sua obra também aprofundou o acesso, uma obra realmente conhecida pela revista Almedina, pela editora Almedina, o acesso aos metadados pelos serviços de informação da República Portuguesa à luz da Constituição e da lei. A doutora Mariana vai fazer um enquadramento jurídico, penso que também jurídico e jurisprudencial, penso eu, não sei, mas sou eu que estou a supor, do ilícito tipificado no artigo 160 do Código Penal referente ao tráfico de pessoas. Last but not least, I'm very pleased to have Miss Veronica Lupu with us. Mrs. Veronica Lupu is the founder and the lawyer of Moldova Association of Women in Legal Careers. Is also a PhD researcher and expert of human trafficking, especially trafficking women and girls, and also works in different international organizations. Mrs. Veronica Lupu is going to analyze and present the war in Ukraine and also its impact on the rise of trafficking and different forms of exploitation against women and children. Sem mais longas, passo a palavra ao Dr. Nuno Gradim para iniciar a sua exposição. Muito obrigada a todos e a todas. Muito boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, muito obrigado em nome da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, este convite para estar presente neste evento da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. De facto, para quem não conhece, portanto, a Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género é um organismo público. Neste momento está integrado na Secretaria de Estado para as Migrações e Igualdade.
e tem a coordenação dos planos nacionais contra o tráfico de seres humanos. Desde 2007 que temos a coordenação destes planos nacionais e não existiam antes de 2007, seja dito, e digamos, a gênese da implementação destes planos veio de um projeto, o projeto CAIN, que foi um projeto relacionado com o tráfico de mulheres para fins de exploração sexual. E, portanto, o nosso ênfase na Delegação Norte, eu sou da Delegação Norte, teve muito a ver com a prática prostitutiva e a intervenção nestas temáticas, muito em articulação com a APF, e fomos desenvolvendo algumas parcerias também ao nível transnacional com a Galiza, e decorrente desse know-how acumulado, foi lançada depois uma iniciativa, que foi da Iniciativa Comunitária Equal, e daí foi implementado um plano, um projeto, o projeto CAIN, que tinha a ver com as questões do tráfico para fins de exploração sexual. Depois, em 2007, foi lançado o repto por parte do secretário de Estado daquela altura, o Dr. Jorge Lacão, para ser elaborado um plano. E desde aí foram implementados planos nacionais contra o tráfico. Obviamente, o primeiro plano, posso dizer que foi teve muito ênfase nas questões da exploração sexual de mulheres. A nossa matriz é claramente a promoção da igualdade entre homens e mulheres, portanto temos esta matriz. É evidente que Portugal, e quando comparado com alguns números ao nível da União Europeia, temos um maior perfil neste momento ao nível de situações de exploração laboral do que propriamente ao nível de exploração sexual. Mas não deixa de ser verdade que o tráfico de seres humanos, no sentido lato, é claramente uma questão de género, tem claramente um perfil, cerca de 2/3 das vítimas são mulheres e crianças, ao nível do contexto europeu, ao nível das Nações Unidas, e, portanto, é uma temática que está relacionada com as vulnerabilidades, com perfis que claramente aqui assumem o nível da feminização da pobreza e também com a questão sexual, e claramente aqui as mulheres funcionam quase como e bem, falamos os termos corretos, quase como uma mercadoria em termos de exploração, porque é nestas lógicas que abordamos. Mas tivemos, portanto, é nesta que nós nos movemos e claramente temos aqui uma forte componente transnacional. Quando eu digo forte componente transnacional, articulamos muito quer com as Nações Unidas, tivemos recentemente um novo exercício ao nível do CEDAW, e obviamente o artigo 6º da CEDAW tem a ver com o tráfico e com a prostituição, e portanto houve aqui questões que foram colocadas em termos do relatório português. Temos também ao nível da OSCE e do plano da OSCE para as questões do tráfico. Temos a Diretiva de 2011, que é uma diretiva que eu também irei falar mais para a frente, mas para mim, tirando aqui, puxar aqui um brado da minha sardinha, para mim o instrumento internacional mais eficaz é a Convenção de Varsóvia, a Convenção do Conselho da Europa contra o tráfico de seres humanos, porque eu diria que é a convenção que nos obriga aqui uma monitorização e quase uma avaliação ongoing por parte das instâncias, neste caso do GRETA, que é o grupo de peritos responsáveis. Nós acabámos recentemente uma nova avaliação, e depois posso na parte final falar um pouco dessa nova avaliação, é a terceira fase da avaliação. Nós estamos desde 2011 em que fazem visitas de estudo, fazem todo um conjunto de questões, e são processos que demoram um ano e meio em termos de recolha de informações, com todos os parceiros da SIG, é a coordenadora destas temáticas, e depois tem um conjunto de relatórios. Nós estamos em vias de ter um outro relatório, mas que aqui entre nós não acabamos por não valorizar tanto, que é o TIP Report, que é o relatório dos Estados Unidos, do Departamento de Estado dos Estados Unidos, sobre a situação dos 100 e tal países, 170, 180 que eles fazem. Vai sair hoje ou amanhã, mas que fica muito aquém destes instrumentos que eu irei falar, e portanto é um pouco com base nisso. Eu sou o ponto focal do Conselho da Europa para a implementação da Convenção de Istambul, portanto desta Convenção de Varsóvia. Para mim acaba por ser o elemento mais marcante. Mas falando um pouco dos instrumentos internacionais, eu diria que nós temos aqui 3 grandes instrumentos internacionais macro, digamos assim, que são os essenciais. Primeiro é a Convenção das Nações Unidas contra a Criminalidade Organizada e o Protocolo Adicional de Tráfico, em especial de mulheres e crianças. E, portanto, este é o documento, eu diria que surgiu em 2000, que é chamada Convenção de Palermo, e que acabou por definir, ao nível internacional, uma noção do que era tráfico. E de facto, podíamos ter ordenamentos jurídicos com noções diferenciadas, outros ordenamentos jurídicos que nem essa definição tinham, e, portanto, foi a primeira plataforma para definir aqui parâmetros mínimos acerca do que era a definição de tráfico. Aliás, até passando um pouco para a questão que nós tínhamos no nosso ordenamento jurídico, o tráfico de pessoas, durante muito tempo, tinha muita componente de exploração sexual, não tinha aquelas componentes que surgiram depois com a Convenção de Palermo e que depois nós alargamos
com as alterações do Código Penal. E, portanto, esta convenção, o que é que teve? O protocolo adicional, digamos, primeiro teve claramente aqui uma assunção que o ênfase da questão do tráfico era uma questão de género, porque referia claramente, e refere em especial mulheres e crianças, a necessidade dos Estados criminalizar, proteção e assistência, medidas de controle, formação, investigação, eu diria que é todo um manual de intervenção que os próprios planos neste momento, como eu digo, nós vamos agora para a 5ª geração de planos, portanto já implementamos 4 planos, eles acabam por ter sempre as mesmas áreas, ou seja, sensibilização, o conhecimento destas áreas, a questão da formação, a questão da proteção em relação às vítimas e esta questão da academia, ou seja, do conhecimento mais sobre esta realidade. Portanto, é um pouco nestas áreas que se movimenta e o protocolo tinha um pouco esta noção. E assentava em termos de tráfico, questões do tráfico para fins de exploração sexual, as questões do tráfico laboral e a remoção de órgãos. E foi um pouco isso, essa tríade que nós andávamos em termos de noções ao nível do tráfico. Tinha também as questões dos serviços forçados, a escravatura e práticas similares, embora nós tenhamos um artigo específico para a questão da escravatura, o artigo 159, portanto, temos aqui áreas que noutros ordenamentos jurídicos podem ter outro tipo de visão. Mas, essencialmente, a Convenção de Palermo teve este tipo de definição e algo que é transversal a todos os instrumentos que nós temos e que neste momento, há meia dúzia de anos, também inserimos no nosso ordenamento jurídico, a questão do consentimento é irrelevante. Isto porquê? Porque, claramente, quando estamos a falar do tráfico, a vontade de uma vítima está desde logo inquinada. Está logo inquinada pelas questões da vulnerabilidade. E, portanto, quando ela aceita de uma forma que, se fosse de uma forma livre, consciente e sem ter todos os constrangimentos da sua situação vivencial, certamente que não aceitava. Ou porque há um engano, há um ardil, alguma manobra fraudulenta. E, portanto, o consentimento é sempre algo irrelevante para todas estas temáticas e na área do tráfico e em todos os instrumentos internacionais que nós temos, que são os aspectos que são comuns nestas questões. E, portanto, este protocolo teve a ambição de ter um denominador comum em termos da definição e das áreas que devemos intervir. É evidente que estamos aqui a falar, nós muitas vezes quando falamos das questões do tráfico, olhamos muito para o nosso mundo ocidental e quando abordamos outros países e outros espaços, as lógicas são completamente diferentes. Aliás, eu até falando um pouco agora nesta fase com a guerra na Ucrânia, claramente tem sido uma área que temos estado atentos, foi criada uma plataforma para a Ucrânia com coordenação da ACM, em que temos planos de contingência para as questões do tráfico, porque o perfil de vítimas, de deslocados, de migrantes que vêm da Ucrânia, são mulheres e crianças, a esmagadora maioria, o que claramente aqui potencia situações de possíveis fenómenos de exploração. Portanto, há todo um cuidado neste momento, do maior alerta, não só em termos de material, mas também em termos de sinalização nestas temáticas, em que a SIG está a trabalhar, porque claramente temos aqui um perfil de vulnerabilidade, porque claramente o que temos aqui na questão do tráfico, o traço comum, são situações de enorme vulnerabilidade económica, situações de guerras, situações de deslocações, e infelizmente é o que está a acontecer na Ucrânia. E, portanto, aqui o que é que nós tínhamos ao nível do protocolo? A questão do alojamento adequado, a questão do aconselhamento e informação, assistência médica, oportunidades de emprego. Se formos a ver, é um pouco este manancial que neste momento os próprios planos nacionais, eu falo aqui mais do português, têm nestas temáticas. Portanto, tem uma vertente ao nível da repressão, ao nível da definição e tipificação do próprio crime, do que deve ser em termos de enquadramento, mas depois algum tipo de conhecimento nesta temática e de intervenção, especialmente na proteção às vítimas. Portanto, aqui a necessidade de termos algum tipo de intervenção em termos de apoio psicológico e em termos de acolhimentos, de casas-abrigo para as vítimas de tráfico, quer adultos, quer crianças, é uma área também que devemos ter sempre e ter atenção que a questão das crianças apela a uma forma de intervenção muito mais específica do que propriamente em relação a adultos e, portanto, aqui há todos esses constrangimentos. E depois tinha uma vertente também ao nível de prevenir o tráfico e proteger as vítimas. E, portanto, aqui foi o primeiro marco, em 2000, digamos que surgiu o primeiro instrumento universal para a definição do tráfico. Mas, para mim, o grande marco foi ao nível da a Convenção de Varsóvia, ou seja, a Convenção do Conselho da Europa. Porque a Convenção do Conselho da Europa, para além de ser uma convenção que tem um sistema de monitorização, e, portanto, aqui é um sistema de monitorização muito mais eficaz, muito mais próximo, muito mais
acompanhando o estado da arte de cada país, quando comparado com outros instrumentos. Posso falar aqui do tipo repórter, que não tem nada a ver com estas temáticas, que envolve visitas de estudo, que envolve um conjunto uma bateria de questionários que temos 4, 5 meses para preencher. Portanto, é todo um conjunto de realidades muito mais amplas. O que é que nós tínhamos na Convenção de Palermo comparado com esta Convenção do Conselho da Europa? Diferença. Primeiro, a Convenção de Palermo era para a criminalidade transnacional. Ou seja, só previa, punha ênfase no protocolo adicional a questão de mulheres e crianças, e é um facto, a maior parte são mulheres e crianças vítimas, mas punha também ênfase na questão da transnacionalidade. Ou seja, a Convenção de Palermo abrangia só situações de passagens de um país para outro. E era nessa vertente de transnacionalidade que ali se estava. Sendo que aqui, em termos de aspectos mais inovadores, teve a ver, primeiro, com a questão da não transnacionalidade, ou seja, a noção que no crime de tráfico, o crime pode ser tráfico interno, e, portanto, abrange outras dinâmicas que não a vertente transnacional. E também o protocolo de Palermo tinha outra característica, que como era um protocolo adicional em relação à questão da criminalidade organizada, só previa aqui tráfico de seres humanos em criminalidade organizada. E a Convenção do Conselho da Europa implode estas dinâmicas, ou seja, implode a vertente da transnacionalidade, que é o elemento marco da Convenção de Palermo, e implode também a questão da criminalidade organizada. Portanto, nós podemos ter aqui todo um conjunto de situações de tráfico, pode ser só uma pessoa, em que claramente aqui é uma situação de tráfico, enquanto na Convenção de Palermo tinha muitos destes requisitos mais fechados, a transnacionalidade, ou seja, tráfico interno, à partida não cobria este protocolo, e a questão também da criminalidade organizada. E, portanto, temos aqui vertentes completamente diferentes. E tem um outro ênfase, abrange, enquanto o outro protocolo tem muito ênfase na questão de mulheres e crianças, aqui tem uma visão mais neutra, digamos assim, porque envolve também, não faz aqui uma destrinça, ao contrário, por exemplo, da Convenção de Violência contra as Mulheres e Violência de Género, também do Conselho da Europa, que claramente é direcionado para as mulheres, é uma convenção mais neutra, digamos assim, não pondo em causa e reconhecendo claramente na questão do tráfico há uma forte componente de género e claramente as mulheres e as crianças são as mais afetadas nestas temáticas. E tem este elemento que eu referi há bocado, que é o mecanismo de monitorização, ou seja, o chamado GRETA, que é um acrónimo em termos do grupo de peritos, assim como, por exemplo, existe na Convenção com a Violência contra as Mulheres, que é a Convenção de Istambul, que é o GREVIO, nós temos aqui o GRETA. E, portanto, este GRETA, que é constituído por 15 peritos nomeados em diversas áreas, que fazem visitas de estudo e geralmente têm a duração de uma semana, com entrevistas em relação a determinado tipo de áreas. Eu diria que, por exemplo, o primeiro elemento, e falando agora nesta convenção, que é a minha grande convenção que nós temos ao nível internacional, até por este sistema de monitorização e este reflexo depois do estado da arte de cada país é muito próximo da realidade e analisa não de acordo com fatores abstratos e genéricos, mas claramente de acordo com princípios específicos. Nós estamos, como referi, nesta terceira fase. A primeira fase teve muito a ver com o estado da arte em Portugal, ou seja, o que é que Portugal tinha nestas respostas, e neste momento já estamos com áreas específicas. Eu posso-vos dizer que este último relatório que foi agora em junho, que foi lançado, tinha a ver com o acesso à justiça e medidas de compensação efetivas. Portanto, estamos a ver aqui a área muito específica ao que já chegamos. No outro tinha a ver com as questões da proteção e apoio às vítimas de tráfico, e o primeiro foi mais genérico. Portanto, eles neste momento claramente analisam e depois promovem recomendações para as temáticas em causa. Quando falamos de uma das Nações Unidas, ou quando falamos da própria diretiva, nós na diretiva temos também sempre relatórios anuais. Eu vou falar da diretiva 2011, de acordo com o artigo 20 da diretiva. Mas não tem este grau de proximidade. Por exemplo, nós vamos ter que apresentar um relatório intercalar até junho de 2024. E depois, eventualmente, em 2025, 2026, vamos ter uma nova ronda com uma temática completamente diferente, são os que vão escolher em termos destas rondas. O que é que nós temos? Portanto, é o mecanismo de monitorização nesta convenção, todas as pessoas, todo tipo de tráfico, quer nacional, quer internacional, e independentemente de ser homens, mulheres ou crianças, põe aqui a ênfase, tem a definição do tráfico, continua a ter
as lógicas das ameaças, do fraude, mas é um pouco semelhante ao que nós temos ao nível do nosso artigo 160. Depois deixo também à consideração da doutora Verónica, da doutora Mariana Machado, que irá abordar esta temática. Continua a ter aqui a lógica que o consentimento é irrelevante, portanto é algo que era característico, e nós incluímos há meia dúzia de anos esta questão do consentimento, presumo que está no número 8 deste artigo. E o que é que ele tem? Exploração de prostituição de outrem, outras formas de exploração sexual, trabalho, serviços forçados, escravatura, servidão ou extração de órgãos. Portanto, manteve-se mais ou menos os mesmos princípios que estavam inseridos na Convenção de Palermo. Portanto, não alterou muito. O que é que tem? A necessidade de coordenação a nível nacional, ao nível das diversas entidades, tem um elemento importante em que apela à criação de relatores nacionais, ou seja, entidades, neste caso são pessoas independentes que representam o país e que depois fazem reuniões, geralmente fazem esses encontros de 6 em 6 meses, ou seja, reuniões em todos os relatores, e isto vem muito ao nível dos relatores que agora neste momento temos ao nível da União Europeia, e isto apelava já na Convenção de Varsóvia da necessidade de existência de relatores. Porquê? Porque tendo este crime uma forte componente transnacional, é necessário aqui articular políticas de intervenção, não só ao nível da investigação, não só ao nível do Eurojust, não só ao nível de todos os mecanismos que o próprio CEF e PJ possam ter, mas também ao nível de mecanismos de proteção às vítimas de tráfico. E, portanto, tendo uma forte componente transnacional, a necessidade aqui de uma articulação e ter interlocutores válidos é um aspecto importante. Aliás, nestes últimos tempos, temos tido mais reuniões de parte dos relatores, devido a este contexto que neste momento estamos a viver ao nível da guerra na Ucrânia. Portanto, aqui a apelar a todo um tipo de respostas concertadas, sabendo nós que há determinados países, os países mais próximos, como a Polónia, que têm outros graus de severidade nestas temáticas. Mas a questão dos relatores foi um aspecto que foi lançado, nós criámos também a figura do relator a partir de 2008, também temos um quadro que apela às diversas questões. O período de reflexão, por exemplo, é algo que é referido. Nós temos um quadro também do período de reflexão e de autorizações de residência, ou seja, estes instrumentos internacionais, esta convenção, por exemplo, apela à existência de um período de reflexão no qual qualquer presumível vítima não pode ser expulsa do país, está sinalizada e tem direito ao nível de apoio psicológico, médico, uma estabilização emocional e acolhimento, independentemente de estar ou não regular no país, e depois pode ter direito a uma autorização de residência. E isto foram mecanismos que vieram ao nível destes instrumentos nacionais que Portugal adotou e acomodou na nossa lei de estrangeiros. Depois tem a coordenação ao nível das políticas, portanto aqui apelar para a existência de um plano nacional, para a prevenção do tráfico, há questões da sensibilização, a questão da educação, a questão da proteção, a questão do conhecimento. Nós criámos desde 2008 a questão do observatório, ou seja, é importante conhecermos aqui as dinâmicas desta realidade, porque é uma realidade que altera com muita frequência. Portanto, aqui a existência de um observatório permite-nos aqui também adaptar as políticas de intervenção nestas temáticas. E isto vem tudo do que referia, por exemplo, nesta convenção, a necessidade de monitorizar a realidade, de conhecer a realidade. E a necessidade de envolver também, outra coisa que era referida nesta convenção, as ONGs. E nós temos aqui uma relação muito próxima com as ONGs, ou seja, eu diria que nós, muito ao nível das políticas públicas, obviamente há aqui recomendações, eu depois vou falar de algumas recomendações deste Conselho da Europa recentes, especialmente nestas questões jurídicas, mas que já vão de encontro a muito do que está preconizado nesta convenção. Depois tem as questões da identificação das vítimas, é tudo muito semelhante em relação ao protocolo de Palermo, a questão da assistência das vítimas, condições de vida suscetíveis, também para a sua subsistência, cuidados médicos, tradução e interpretação, porque muitas vítimas também, 2/3 das vítimas, por exemplo, em Portugal são estrangeiras, embora sendo dentro do espaço da União Europeia, a esmagadora maioria, a questão das crianças ter aqui toda uma forma de intervenção específica e uma das recomendações que este Greta tinha em termos da implementação a nível de Portugal era da existência de uma casa-abrigo específica para crianças, porque claramente aqui tínhamos áreas diferentes, foi criada uma casa-abrigo, temos um sistema de referenciação específico para crianças, e portanto eles apelam aqui todo um conjunto a nível da identificação, medidas legislativas para a identificação das vítimas, em colaboração com as outras entidades, nós temos a possibilidade dessas temáticas também, portanto andam aqui
muito, como eu referi, período de reflexão, um período mínimo de 30 dias, nós temos entre 30 a 60 dias, é outro aspecto que refere à questão da indemnização das vítimas não só pelas situações de crimes, mas por exemplo, o próprio Estado indemnizar as vítimas. Portanto, há todo um conjunto de panóplias de mecanismos que Portugal tem acomodado e tem objeto de integração. Um aspecto curioso nesta convenção era a questão da criminalização por parte dos serviços de quem utiliza uma vítima de tráfico. É algo que esta convenção de Varsóvia apela, e Portugal já tem há vários anos, há mais de 10 anos, ou seja, quem utiliza os serviços de alguém que é vítima de tráfico não é o explorador, não é que entram nestas dinâmicas, mas quem utiliza estes serviços também deve ser punido, que a punição é de 1 a 5 anos, é algo que eles apelam e cada vez estão mais, ao nível desta convenção, estão mais a apelar no sentido dos países criminalizarem também o cliente, digamos, ou quem utiliza os serviços de uma vítima de tráfico. Eu acho que é uma perspectiva coerente, porque quem se aproveita depois de uma vítima também está a ser, no fundo, envolvido nestas dinâmicas de exploração, por isso acho que é algo positivo. A questão da especialização ao nível da formação é uma área que também temos apostado, é algo que eles também apostam. Portanto, são temáticas que acabam por ser transversais em todas as convenções, portanto, quer a Convenção de Palermo, quer esta Convenção do Conselho da Europa, que é a Convenção de Varsóvia. Mas, como eu digo, tem aqui uma vertente que é muito específica. A mais recente, portanto, para além da Convenção das Nações Unidas, chamada Convenção de Palermo, depois a Convenção de Istambul, que é a Convenção do Conselho da Europa, temos a Diretiva de 2011-36, que é da União Europeia. Repete algumas coisas, mas tem aqui como elemento integrador é uma maior amplitude ao nível do tipo de crimes, e que neste momento no nosso ordenamento jurídico já também acomodou, ou seja, tem a questão de exploração sexual, trabalho, serviços forçados, mendicidade, aspecto inovador, escravatura, práticas equiparáveis à escravatura, servidão e exploração de atividades económicas criminosas, e tinha a remoção de órgãos. Portanto, estas duas, somente a mendicidade e a exploração de atividades criminosas, foram aspectos inovadores em relação às outras nomenclaturas em termos da definição do crime. E, portanto, neste momento, o que é que o nosso legislador acabou por contemplar? Ao utilizar o próprio artigo 160, não pondo aqui já alguns aspectos para a frente, abre uma porta a todos estes fenómenos de exploração que não estavam muito reduzidos à questão de exploração sexual, laboral e remoção de órgãos, abrange estas normas dinâmicas de mendicidade e exploração de atividades criminosas, mas também permite que possam surgir outras realidades que não são as que estão contempladas. E, portanto, o aspecto positivo desta diretiva foi um pouco ter aqui uma maior abrangência ao nível da punição de práticas e não fechando para outras dinâmicas que possam surgir. Porque, infelizmente, a natureza humana tem uma capacidade inventiva a nível da exploração do outro semelhante que acaba por ultrapassar todo tipo de imaginação e de ficção que possamos ter. E, portanto, aqui a mendicidade deve ser sempre entendida de acordo com a Convenção número 29 da OIT, nestas lógicas, e a exploração de atividades económicas também como exploração de uma pessoa para a prática, por exemplo, de pequenos furtos, é muito para estas dinâmicas, porque muitas vezes os pequenos furtos estão alicerçados em criminalidades organizadas, portanto é nestas temáticas. Depois aqui define ao nível de sanções, sanções mínimas, ou seja, molduras penais que os Estados devem adotar ao nível das diretivas em termos de 2011. Põe a questão de ênfase da responsabilidade das pessoas coletivas, a necessidade também de punição das pessoas coletivas, a apreensão e a perda a favor do Estado, a assistência às vítimas, isto aqui é um pouco repetido. Nós, neste momento, já temos há alguns anos, por via do GRA, da recuperação de ativos, essa possibilidade, embora nunca tenhamos até agora, tenha sido canalizado ao nível da apreensão e de confisco de bens ao nível das redes destas temáticas, mas é algo que eles têm nestas questões. E a indemnização das vítimas é algo que também trespassa nesta convenção, sendo que refere a questão da existência de relatores nacionais. E, portanto, é um pouco estes três grandes instrumentos internacionais que nós temos neste momento. Portanto, eu referia ao Protocolo de Palermo, a Convenção do Conselho da Europa, que é a chamada Convenção de Istambul, e a Diretiva de 2011, que também tem aqui o grande plano. E depois,
Num plano mais genérico, temos neste momento a estratégia da União Europeia, 2022, que também tem aqui um plano muito mais abrangente, que tem medidas direcionadas para a União Europeia, no sentido de implementar, mas depois também dirigidas aos próprios Estados-membros. E, portanto, esta foi a nova diretiva, esta nova estratégia da União Europeia, que permite aqui ter uma visão, porque cada vez mais é uma realidade, ao contrário, por exemplo, a questão da violência doméstica, a voltar com o trabalho, que é muito realidade como uma realidade nacional. Obviamente há depois aqui articulação com outros Estados, mas a vertente do tráfico tem aqui uma forte componente transnacional e por isso estes instrumentos são mais importantes nestas temáticas. Eu acabaria só falando um pouco desta última análise que foi parte do Greta, do Conselho da Europa, da Convenção do Conselho da Europa, da Convenção de Istambul. O que é que eles têm aqui em termos de referências? Avanços assinaláveis ao nível, por exemplo, da adoção do 4º Plano Nacional, a implementação de um sistema de referenciação para crianças, foi um aspecto que eles relevaram, a adoção de um novo Estatuto de Vítimas, neste momento nós temos um novo Estatuto de Vítima, que por via também da legislação da União Europeia, em que temos um anexo 2, que é o Estatuto de Vítima especialmente vulnerável e que tem lá, para além das questões da violência doméstica, tem um anexo, o anexo 2 tem para as questões de vítimas de tráfico de seres humanos. E depois também falam do aumento do número de equipas multidisciplinares. Mas também tem aqui alguns conjuntos de recomendações, especificamente na área da justiça. Eu vou referir aqui: aceder eficazmente, incluindo nacionais e países terceiros, à assistência jurídica e apoio judiciário, desenvolver esforços adicionais para garantir o acesso efetivo à indemnização, pleno uso da legislação existente, garantir apoio jurídico às vítimas nos processos de execução de pedidos de indemnização concedidos, revendo os critérios, introduzir no nosso ordenamento jurídico disposição expressa relativa à não punição das vítimas de tráfico. Isto é um aspecto que é algo recorrente, o chamado non-punishment, ou seja, Portugal não tem, assim como muitos outros países, não tem um artigo específico para a não punição das vítimas de tráfico quando cometem crimes enquanto vítimas de tráfico. Embora nós não precisamos, porque temos as condições gerais ao nível do nosso Código Penal que permite a não punição de atos que tenham praticados com determinado tipo de contexto. Mas eles continuam a insistir que Portugal devia ter uma regra específica, apesar de constantemente nós dizermos que o nosso ordenamento jurídico já contempla e já abarca isso. Agora é caso a caso que fazemos esta análise. Eles se referem claramente sempre à regra da non-punishment como um aspecto necessário a ter. Continuar a melhorar o quadro legislativo operacional para prevenir e combater o tráfico, procedimentos eficazes para a identificação das vítimas e que possam ter de forma atempada o direito de obter uma autorização de residência quando a sua situação pessoal o justifique, ou quando estejam a cooperar com as autoridades. Nós temos este mecanismo, temos até um mecanismo que permite aqui que as vítimas tenham uma autorização de residência independentemente de colaborar com os OPCs, com as autoridades judiciárias, portanto há essa possibilidade, mas isto foi um conjunto de recomendações e portanto podem sempre consultar na página do Conselho da Europa essas recomendações. Como eu referi, ao nível de documentos internacionais, são estes os 3 grandes documentos internacionais. Hoje ou amanhã vamos ter o tipo report, à partida vamos estar no Tier 2, porque o tipo report faz um tipo de classificação em rankings. O Tier 1 é o máximo, nós já tivemos o Tier 1 há 2 anos, agora baixamos para o Tier 2, não sabemos muito bem porquê. O tipo de questionário que eles fazem é sempre um questionário tipo, se temos planos nacionais, ou seja, no ano passado fizeram se nós tínhamos planos nacionais, hoje voltam a perguntar se temos planos nacionais. Portanto, não é um questionário adaptado a cada país, é um questionário pro forma que enviam para os 70 e tal países, desde Portugal, e depois se vamos comparar com outros países, nós já podemos estar ao nível, por exemplo, salvo o devido respeito, Burkina Faso exatamente igual em termos de Tier 2. Portanto, as coisas depois são assim, não são comparáveis, mas pronto. Mas é outro relatório internacional, mas é quase um relatório, não é relatório, é um relatório bipartido, portanto, é entre 2 países, digamos assim. Mas os grandes instrumentos, portanto, serão a Convenção de Palermo, a de Varsóvia e é mais recente a Diretiva 2011, e é com estes que nós temos, mais concretamente, a Convenção de Varsóvia e a Diretiva 2011, que temos trabalhado muito ao nível de relatórios, sendo que a Diretiva, ao abrigo do artigo 20 desta Diretiva, temos feito relatórios anuais. Estou disponível depois para qualquer questão que possa surgir. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Nuno Brandinho.
Realmente é com muito gosto também que o ouço. Acho que deu realmente, elucidou toda a gente, não sei se há aqui muita gente que seja da área também que esteja inscrita e que esteja a ouvir, relativamente aos vários instrumentos internacionais que vinculam Portugal e que são realmente uma orientação também para a aplicação dos parâmetros internos. É curioso ter focado um ponto que eu achei essencial neste novo report, novo relatório do grupo Greta, relativamente à aplicação do artigo 26 da Convenção do Conselho da Europa relativamente ao combate ao tráfico de seres humanos. Vou passar agora também aqui a palavra à doutora Mariana e ela provavelmente conseguirá elucidar-nos melhor quanto a isso, relativamente à não aplicação de sanções às vítimas por terem participado realmente em crimes e atividades ilícitas. É curioso, eu dei-me ao trabalho de ler o Código da República da Moldávia e este é um princípio que está estipulado no Código da Moldávia e em outros códigos internacionais e europeus, neste caso a Moldávia não faz parte ainda do Conselho da Europa, mas está vinculado a esta mesma convenção, mas nada como ouvir a doutora Mariana, não é? Porque ela saberá melhor explicar-nos também quanto a isso. Muito obrigada, doutora Grandi, vou passar a palavra à doutora Mariana. Meritíssima, tenha a palavra. Saudar a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, no caso da pessoa da doutora Raquel Véstia, pela iniciativa e agradecer as gentis palavras que obviamente são de consideração mútua e recíproca. O tema que me foi designado, portanto, foi o tráfico de pessoas e aquilo que eu vou abordar é a incriminação propriamente dita, de um lado, numa perspectiva da substância do crime e, por outro lado, aspectos processuais que o regime do tráfico de pessoas tem subjacente. Portanto, enfim, será uma exposição essencialmente normativa e, portanto, nesse aspecto apelo à vossa paciência, porque admito que possa ter alguma aridez que antecipo desde já. Eu vou partilhar um PowerPoint para ajudar. Não sei se Raquel ajuda-me, o que é que vêem? E, Mariana, consegue ouvir-me? Consegues ouvir-me? Consigo. Vêem? Espera, agora não, mas há bocadinho estava ótimo. Ok. No primeiro momento estava, sim, está ótimo. Tá? Portanto, estão a ver, é que eu não vejo o que é que estão a ver. Está o título com o globo terrestre. Ok. Então é isto. Ok. É isto mesmo. Pronto, então vamos lá. Ora, precisamente a propósito, isto não está a andar, mais um bocadinho. Ok. Precisamente a propósito da saudação que é devida por esta iniciativa, pareceu-me adequado começar por sinalizar a mais recente chamada de atenção do grupo de peritos da ação contra o tráfico de seres humanos do Conselho da Europa, sinalizando a necessidade de juízes e procuradores receberem mais formação nesta matéria. Este relatório, muito recente, portanto esta notícia tem dia 13 de junho, tem sensivelmente 15 dias, não deixa de assinalar os progressos que Portugal tem feito nesta matéria e os avanços conseguidos pelo país na compreensão das especificidades do crime de tráfico de pessoas, mas também deixa um conjunto de recomendações, designadamente a necessidade de incrementar e de robustecer a formação do sistema legal e uma maior capacidade, designadamente no que tange à maior capacidade de identificar as vítimas deste tipo de crime, que é uma matéria que de facto me parece que necessita de tratamento e de robustecimento, e também outra das recomendações é a necessidade de incrementar a capacidade do sistema judicial português de levar os portadores à justiça. E ainda a outra recomendação que está aqui sinalizada nesta notícia é o facto de ser necessário incrementar as garantias que são concedidas às vítimas para que tenham acesso de uma forma atempada a todos os direitos que lhes assistem, nomeadamente apoio jurídico e uma indenização e, portanto, em termos de tempestividade, parece-me que a iniciativa da APMJ não podia ter sido mais feliz. Sem prejuízo daquilo que o Dr. Nuno já expôs, eu para chegar ao artigo 160 não posso de facto deixar de me referir àquilo que são os antecedentes deste artigo, os subsídios que ele acolheu. De facto, este artigo 160 do Código Penal acolheu artigos provenientes essencialmente destes três normativos, portanto a resolução da Assembleia da República que aprovou
a Convenção do Conselho da Europa relativa à luta contra o tráfico de seres humanos, a Convenção de Varsóvia, depois a resolução da Assembleia da República que aprovou o protocolo adicional, o chamado Protocolo de Palermo, e mais recentemente a Diretiva 2011/36 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres humanos e à proteção das vítimas e que substituiu a decisão quadro que estava em vigor nesta matéria. O que motivou estes instrumentos e o que justifica a relevância destes instrumentos de natureza supranacional é essencialmente o reconhecimento de que o crime de tráfico de pessoas é exponenciado, por um lado, pela globalização e, por outro lado, pelo desenvolvimento tecnológico. Ainda assim, e porque podem estar subjacentes a este fenómeno, realidades jurídicas muito distintas e que dificultam, podem dificultar a punição, por um lado, e a proteção das vítimas, por outro, a Convenção de Varsóvia pugnou pela aprovação de um conceito unitário de tráfico de pessoas. Só uma questão, estão a acompanhar, estão no dispositivo 5, ok. Peço desculpa. E, portanto, como dizia, a Convenção de Varsóvia pugnou... Espera aí, Mariana, desculpa interromper-te. Está no segundo dispositivo. Pronto, é que bem me parecia. Sobre o crime. Pois, bem me parecia. Normativos. Agora sim, agora está no 5? Neste momento está no 5, certo. O ideal era colocar aqui em baixo, para pôr em termos de PowerPoint a apresentação. Eu acharia que estava. Não está, tem que colocar aqui no canto inferior direito, que tem com o rato. Embaixo, mesmo embaixo. Embaixo. Embaixo Está do lado direito. O número 5. Diz modo apresentação. Veja se consegues. É cá embaixo. Pinto cá embaixo. Eu agora só consigo ver, não consigo ver mais nada. É que assim não vai... Se colocasse aqui embaixo, onde o rato até onde está a página, onde está aqui a bola 5, tem aqui embaixo depois o modo de apresentação. Mas eu agora não consigo ver nada disso. O rato está aqui em cima. Ok. Agora é descer. Ok. Não, agora saiu. Ok. Então, compartilhando a tela, eu acho que é isto. Já está? Ou não? Mas agora está igual. É descer agora. Descer. Diga. Então eu vou descer aqui para o nível 5, para o 5, onde está aqui a bola 5. Isso agora deixa aqui mais. Onde está aqui no menu, aqui em baixo. Mais em baixo. Não tenho mais nada. Ou então não estou a ver. Não. Estava a ver. Pois pode não estar. Fazia a apresentação e carregava. Pois é que a ideia era essa. A ideia era, assim obriga-te a passar por cada um. É mais memoroso e dá mais trabalho. Não é isso, também é menos interessante para quem está a ver. Mas neste momento estão a ver o 3. Sim. Pronto, e agora o 4, é isso? 4, certo. Pronto, então eu já percebi qual é que é a questão. E agora o 5. Então, vou voltar aqui, peço desculpa pela interrupção. Estava a explicar que o que está subjacente à incorporação de subsídios decorrentes de outras ordens jurídicas reside no reconhecimento de que a globalização e o desenvolvimento tecnológico exponenciaram o fenómeno do tráfico de pessoas. E nessa lógica, e numa lógica de assegurar uma certa coerência normativa e, por um lado, assegurar a efetiva proteção da vítima e, por outro lado, assegurar a efetividade do sistema punitivo, a Convenção de Varsóvia pugnou pela aprovação de um conceito unitário de tráfico de pessoas e, para esse efeito, exigiu que os ordenamentos jurídicos inscrevessem este tipo de ações no crime, portanto, na norma incriminadora. E quais foram as ações que a Convenção de Varsóvia pugnou que deviam ser aprovadas genericamente por todos os Estados? Portanto, o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas. E no que respeita aos meios que são suscetíveis de configurar o tráfico de pessoas, a Convenção de Varsóvia recomendou que esses meios fossem o recurso à ameaça, ou o uso de força ou outras formas de coação, o rapto, a fraude, o engano, o abuso da autoridade ou de uma situação de vulnerabilidade ou a entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa com a autoridade sobre outra para fins de exploração. A exploração
defendia ainda a Convenção de Varsóvia, deverá incluir pelo menos a exploração da prostituição de outrem ou outras formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, a escravatura ou práticas similares à escravatura, a servidão e a extração de órgãos. No nosso caso, a evolução legislativa de facto acomodou estes subsídios. Em termos de evolução do crime propriamente dito e dos valores que tutelou, parece-me importante referir que numa primeira fase, a primeira inscrição do Código Penal surge no Código Penal de 1982 e nesta fase o crime encontrava-se inserido num crime contra valores e interesses da vida em sociedade, no capítulo atinente aos crimes contra os fundamentos ético-sociais da vida social e tinha uma componente de tutela essencialmente, portanto, inserido na secção dos crimes sociais, dos crimes sexuais. Portanto, até à reforma de 2007, o crime esteve de facto inserido no capítulo dos crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual e, portanto, o âmago da proteção da norma era a proteção destes bens jurídicos, portanto, circunscrito à liberdade e à autodeterminação sexual, o que é muito distante do panorama que temos hoje. Na redação atual, há uma nova inserção da norma, desta feita é removida para o capítulo 4º do Código Penal e já se encontra nos crimes contra a liberdade pessoal, abrangendo, portanto, indo para além daquela primeira proteção da norma relacionada com a exploração sexual, agora mantém-se a proteção da incriminação da exploração sexual, mas abrangeu-se a proteção da norma à exploração laboral, à mendicidade, à escravidão, à extração de órgãos e ainda à adoção ou exploração de outras atividades criminosas. Esta nova redação resultou, de facto, da diretiva que já referi, que aditou aos elementos da ação típica também a ação de recrutamento, alargou a criminalização a qualquer tipo de exploração e tornou as formas de exploração previstas na primeira parte do artigo meramente exemplificativas. Por outro lado, e de forma inovatória, introduziu a escravidão, a mendicidade e a exploração de atividades criminosas como formas de exploração suscetíveis de serem imputadas ao agente. Portanto, como veem, há um caminho muito distinto entre aquilo que estava inicialmente inscrito no Código Penal e aquilo que está atualmente. Isto é o artigo, eu vou passar à frente, porque está aqui apenas para ajudar na exposição, não vamos propriamente precisar dele, mas esta evolução dá nota também da transformação que vem sendo feita no que tange à proteção do bem jurídico, e do bem jurídico que está subjacente à norma incriminadora. E neste momento é consensual, quer na doutrina, quer na jurisprudência, que o bem jurídico protegido é a liberdade pessoal, de decisão e de ação. É este o pensamento da professora Anabela Rodrigues, é este também o pensamento do Dr. Américo Taipa de Carvalho, no comentário Cunimbo-License, em que acrescenta ainda que está também aqui em causa diretamente a dignidade da pessoa humana ao transformar o corpo da vítima em mero objeto de exploração. E é esse também o sentido da jurisprudência dos tribunais superiores, de que é exemplo este acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 30 de setembro de 2020, em que, a propósito da compreensão do bem jurídico que está protegido pela norma incriminadora, se afirma que está em causa a dignidade como pessoa humana da vítima. A jurisprudência do Tribunal Constitucional, ainda que a propósito do crime de lanucínio, também aporta subsídios para a compreensão do bem jurídico do tráfico de pessoas. Deixo aqui alguns exemplos de alguns acórdãos. Enfim, o 965/2007 será um dos primeiros e, portanto, nessa medida, enquanto precursor, merece referência. Estes outros são todos relativamente recentes. E o que diz o Tribunal Constitucional é que o fenómeno da prostituição nos últimos 30 anos mudou muito, verificando-se uma estrita ligação entre a prostituição e o tráfico de pessoas, o qual atinge dimensões crescentes, inimagináveis há algumas décadas atrás. Verificou-se também que o sistema não tem instrumentos para distinguir na prática a ténue linha que separa o consentimento da pessoa para a prática de atos de prostituição das situações de tráfico e prostituição forçada. As leis que criminalizam o uso, servição e o consentimento da vítima enfrentam sérias dificuldades na sua implementação e o sistema não consegue aplicá-las efetivamente.
Esta jurisprudência diz ainda que a prostituição é uma questão que preocupa os Estados, por estar associada ao tráfico de pessoas e implicar uma violação de direitos humanos de um número cada vez mais elevado de pessoas, na sua maioria mulheres e crianças migrantes, traficadas de países subdesenvolvidos para países desenvolvidos, e é aqui que me parece o aporte significativo para a compreensão do bem jurídico, na medida em que os acórdãos reforçam que este tráfico impede que estas pessoas tenham acesso à cidadania, à liberdade, à igualdade de direitos e à autonomia na condução da sua vida. As pessoas são utilizadas como fonte de lucro para outrem, através de uma atividade que é hoje designada como a escravatura dos tempos modernos, tratando-se a prostituição dos negócios mais rentáveis do mundo, movimentando cerca de 186 mil bilhões por ano e envolvendo cerca de 40 a 42 milhões de pessoas, 90% das quais dependentes de outrem e 75% das quais têm idades compreendidas entre 13 e 25 anos, segundo um relatório do Parlamento Europeu. Ainda segundo as estatísticas que são citadas nestes acórdãos do Tribunal Constitucional, cerca de 60 a 90% das pessoas prostituídas são vítimas de tráfico, são vítimas de crimes de tráfico. Portanto, como disse, estes acórdãos não são diretamente sobre o crime de tráfico de pessoas, são sobre o crime de lenocínio, mas a partir deste crime o Tribunal Constitucional reforça esta ideia de que o bem jurídico está aqui subjacente, é um bem jurídico eminentemente pessoal e que ultrapassa a autoliberdade, a liberdade sexual e a autodeterminação sexual. Em termos de natureza do tipo de crime, este crime é percepcionado pela doutrina como aquilo que se chama um crime de intenção na forma de resultado cortado. O que é que isto significa? Significa que o tipo legal exige, para além do dolo do tipo, a intenção de produção de um resultado que todavia não faz parte do tipo do ilícito, ou seja, a ação típica perpetrada, portanto, seja a oferta, seja a entrega, seja o recrutamento, seja o aliciamento, seja a aceitação ou o transporte, o alojamento ou o acolhimento, exige que o agente atue com a intenção que a vítima venha a ser sujeita à exploração, são os tais fins de exploração, mas este resultado não tem que efetivamente se verificar para que ocorra a consumação do crime. Portanto, basta a demonstração. No que respeita às ações típicas que estão previstas na norma, temos, portanto, o recrutamento, o transporte, o oferecimento, a entrega, o aliciamento, a aceitação, o alojamento e o acolhimento da pessoa traficada. Portanto, todas estas ações integram o elemento objetivo do tipo. E quanto aos meios, o legislador estabeleceu os seguintes meios: a ameaça grave, a violência, o rapto, o ardil, a manobra fraudulenta, o abuso da autoridade, o aproveitamento da incapacidade psíquica, o aproveitamento da situação de especial vulnerabilidade e a obtenção de consentimento da pessoa que detenha o controle sobre a vítima. Vamos ver isto com um bocadinho mais de pormenor, que algumas destas alíneas têm suscitado dificuldades de interpretação e de aplicação. Na alínea A, fala-se, portanto, na prática do crime através de violência, rapto e ameaça grave, como meios típicos. A violência tanto pode ser física como psíquica. Num primeiro momento entendia-se que a violência teria que ser essencialmente física, mas agora já se divisa uma série de jurisprudência aceitando que essa violência pode ser também psíquica, no fundo à semelhança do que ocorre, por exemplo, com o crime de roubo, em que se aceita que a conduta do agente seja idónea a constranger outrem e a ficar em possibilidade de resistir através de violência física é suficiente para o preenchimento do conceito. Quanto ao rapto, portanto, pressupõe e exige a transferência da vítima de um lugar para o outro. E quanto àquilo que seja ameaça com mal importante, aquilo que tem sido preconizado é que essa ameaça deve ser aferida em função do contexto envolvente, da situação concreta, e que deve de ter aptidão para limitar a liberdade de ação e decisão da vítima. Portanto, há aqui alguma amplitude normativa, mas que, na minha ótica, ainda está dentro daquilo que são o princípio da legalidade que opera no direito penal e que está consentâneo com a lógica do legislador de assegurar uma efetiva proteção da vítima, e daí a escolha
de alguns conceitos relativamente indeterminados, destinados, no fundo, a proteger qualquer situação, designadamente aquela que o legislador não foi capaz de prever. Na linha B, está em causa a atuação através dos meios típicos, são o ardil e a manobra fraudulenta. Quanto a isto, o professor Paulo Pinto Albuquerque esclarece que se trata de uma ação pela qual o agente engana o outrem sobre o significado, o propósito e as consequências da sua ação, não sendo suficiente para o preenchimento do tipo o mero aproveitamento passivo de engano alheio que não tenha sido provocado pelo agente. O exemplo paradigmático desta alínea é aquele em que a vítima aceita deslocar-se convencida pelo agente criminoso de que vem para uma vida melhor e depois, na verdade, não é isso que está aqui subjacente e não é isso a que é sujeita. Na linha C, prevê-se a atuação através do abuso de autoridade. Este abuso de autoridade tem que resultar de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou familiar. E, uma vez mais, importa apurar, no quadro da circunstância concreta em causa, a existência de um constrangimento ou coação psicológica que seja idónea a subjugar a vontade da vítima à vontade do agente. Portanto, esta é a exigência da linha C. A linha D, e portanto o legislador, como veem, previu uma série de condutas de forma a que nada fique de fora e procurando em todas as situações salvaguardar a proteção efetiva da vítima, e daí um artigo que tem inúmeras alíneas e vários números. Na linha D está subjacente, portanto ocorre quando a vítima tem uma capacidade diminuída para compreender e avaliar o sentido e as consequências da proposta que lhe é feita pelo agente. Uma vez mais, deve ser aferida a partir das características individuais da vítima e das suas vicissitudes. Na linha D ainda, a especial vulnerabilidade. Quanto ao conceito de especial vulnerabilidade, aquilo que me parece adequado é que o ponto de partida seja a noção que está estabelecida na Convenção de Palermo, que definiu que a situação de especial vulnerabilidade da vítima consiste em toda a situação em que a pessoa visada não tenha escolha real nem aceitável, senão a de submeter-se ao abuso. Este parece-me uma redação bastante feliz, esta ideia de que estas pessoas não têm uma escolha real ou a escolha que lhes é dada é uma escolha quase impossível e, portanto, não aceitável. Exemplos disto são o receio de expulsão do país, a pobreza extrema, o risco de sobrevivência de familiares da vítima. Por exemplo, recordo-me de um caso concreto em que as vítimas eram nigerianas e um dos fatores que lhes era aventado como, enfim, para as constranger, era que estava a ser feito um ritual de voodoo na Nigéria, onde estavam os seus familiares, porque a rede tinha gente na Nigéria, no ponto de partida, depois tinha gente num ponto intermédio e depois tinha gente em Portugal. E depois elas eram colocadas noutros pontos da Europa. E aquilo que lhes era dito era que estava a ser feito um ritual de voodoo e, portanto, se elas não colaborassem, se não se sujeitassem, era para exploração sexual, e se não se sujeitassem à exploração sexual, que os familiares sofreriam represálias. É evidente que isto no nosso quadro mental e no noso quadro de valores europeu, ocidental, enfim, não é uma coisa que tenha que a nós nos cause grande impressividade. Este tipo de tradições estão expurgadas da nossa racionalidade, mais ou menos, pensando agora no caso recente, mas de facto para estas vítimas isso era um fator muito determinante, era um fator muito inibidor, e considerou-se que de facto integrava o crime, porque elas realmente acreditavam, e essa era uma explicação plausível e enquadrada nas suas tradições e nos seus costumes, realmente acreditavam que estava a ser feito esse voodoo, e isso era de facto uma forma de as constranger e de as obrigar a manterem-se na rede. Elas tinham uma dívida de 50 mil euros que tinham que pagar a quem as transportou, e além desta questão do ritual, havia também um exercício de um ascendente sobre as vítimas através
enfim, de alguma relação afetiva, no sentido em que eles, os transportadores, assim que as faziam chegar a Portugal, a primeira coisa que faziam era ter relações sexuais com elas, algumas delas inclusive tendo ficado grávidas, e a quem eles depois fizeram interrupções da gravidez, e portanto era uma forma de as condicionar, era tudo isto junto. A linha E, passando para outra linha, a linha E aborda o caso de quando o consentimento para a ação típica é dado por quem tem o controle sobre a vítima. O pai, o guardião legal, enfim, por aí. No que respeita ao elemento subjetivo, o crime em causa admite qualquer forma de dolo, portanto as 3 formas de dolo que estão previstas no artigo 14º do Código Penal. Alguma doutrina, porém, sustenta que em relação à linha B, portanto aquela que respeita ao ardil e à manobra fraudulenta, a forma como da redação da norma não será compatível com dolo eventual e, portanto, exigir-se-á dolo necessário ou dolo direto para este efeito. Portanto, esta fica aqui a indicação em aberto. Depois, além destas formas de tráfico que estão previstas no número 1, nos números 2 e no número 3, o legislador autonomizou o tráfico de menores e no número 3 agravou-o. Portanto, o número 2 diz que é aplicado a quem por qualquer meio recrutar, aliciar, transportar, proceder ao alojamento ou acolhimento de menor, ou entregar, oferecer ou aceitar para fins de exploração, incluindo exploração sexual, exploração de trabalho, mendicidade, escravidão, extração de órgãos ou adoção, ou exploração de outras atividades criminosas. E se para estes efeitos o agente utilizar qualquer um daqueles meios de atuação ou atuar profissionalmente ou com intenção lucrativa, então há um agravamento da pena e a conduta passa a ser punida com pena de prisão entre 3 a 12 anos. Os meios usados têm assim, nesta lógica legislativa, uma função de agravação e incrementam o limite da pena para 12 anos. Além disto, o número 4 do artigo 160 prevê uma série de agravantes, portanto situações em que o legislador resolveu agravar as molduras da pena, quer em 1/3, quer no limite mínimo, quer no limite máximo. É o caso da circunstância em que tiver ocorrido, esta conduta tiver colocado em perigo a vida da vítima, estamos na presença de um crime de perigo concreto, quando a vítima tiver sido cometida, quando a ação tiver sido cometida com especial violência, ou quando tenha causado à vítima danos particularmente graves, e aqui este conceito é interpretado com apelo à normatividade que está prevista no artigo 144 do Código Penal, quando tiver sido cometido por um funcionário no exercício das suas funções, quando tiver sido cometida no quadro de uma associação criminosa, o que depois levanta outros problemas de prova, e quando tiver como resultado o suicídio da vítima. Portanto, estas são as situações em que o legislador entendeu que o quadro global de ilicitude merecia um agravamento nos limites mínimos e máximos da pena. Ora, e aqui. No número 6 está também uma inovação que foi introduzida na reforma de 2007 por força da Convenção de Varsóvia, que respeita ao crime de utilização dos serviços a órgãos da vítima, que o Dr. Nuno também já referiu e que eu vou então passar à frente. Depois no número 7 está ainda uma outra incriminação autónoma que respeita aos documentos de identificação da vítima, e diz-se aqui que quem retiver, ocultar, danificar ou destruir documentos de identificação ou de viagem de pessoa vítima do crime previsto nos números 1 e 2 é punido com pena de prisão até 3 anos. Portanto, de facto, naquele exemplo que dei há pouco das meninas da Nigéria, havia, de facto, na rede, havia agentes com papéis distintos e entre os agentes que transportavam, os agentes que recebiam, havia depois agentes que recebiam, que as recebiam cá e que as instalavam, e havia de facto ainda outras pessoas, portanto havia uma separação de tarefas, havia outras pessoas que de facto retinham os documentos e portanto que foram punidas precisamente por esta norma. Esta questão do consentimento que o Dr. Nuno já referiu e que eu também vou referir, desde logo porque
do ponto de vista da dogmática, não é muito comum nós vermos num artigo a inscrição específica de que em caso algum, que é o que se pode ler aqui no número 8 do artigo 160, que em caso algum o consentimento da vítima não exclui a ilicitude do facto. Quer dizer, do ponto de vista da dogmática, isto não será a melhor técnica legislativa, mas compreende-se esta necessidade que o legislador sentiu, até porque isto, na verdade, aquilo que me parece é que se destina a reforçar o caráter muito específico deste crime, a situação muito particular da vítima, e portanto é uma mensagem para o julgador, para o aplicador e para o intérprete, no sentido da completa irrelevância do consentimento da vítima, seja esse consentimento entendido em que forma for. Portanto, recordo mais uma vez deste exemplo das meninas da Nigéria, ouvidas em juízo, elas não achavam, não estavam convencidas que tivessem feito alguma coisa verdadeiramente contra a sua vontade. E, portanto, esta questão do consentimento tem que ser enquadrada nas especificidades deste crime, da realidade cultural que está subjacente à incriminação, e, portanto, compreendo a inscrição legislativa, embora dogmaticamente ela me parecesse perfeitamente desnecessária, porque naturalmente que neste tipo de crimes nunca podia funcionar a cláusula de justificação que está no artigo 38, uma vez que o bem jurídico que está aqui em causa não é livremente disponível, e, portanto, esse consentimento não só não exclui a ilicitude do facto, como, na minha perspectiva, não tem qualquer relevância jurídica, digam as vítimas o que disserem. E então agora, terminada a parte substantiva, e depois estou à disposição para responder às perguntas que entenderem, falar-vos agora muito sinteticamente, também procurei cumprir o horário, Raquel, estou mesmo a terminar, muito sinteticamente alguns aspectos processuais relacionados aqui com o crime de tráfico de pessoas. Desde logo dizer que no artigo 34, número 3 da Constituição, portanto, elevando e dando nota da relevância jurídica deste crime, de tal forma que até merece uma menção na Constituição, o artigo 34, número 3, estabelece que ninguém pode entrar durante a noite no domicílio de qualquer pessoa sem o seu consentimento, salvo em situação de flagrante delito, ou em situação, ou mediante autorização judicial, em casos de criminalidade especialmente violenta ou altamente organizada, incluindo o terrorismo e o tráfico de pessoas, que é o que aqui nos importa. Portanto, uma menção expressa na Constituição. Em resultado desta menção expressa, ocorreu uma alteração legislativa no artigo 1º, número alínea M, no artigo 1º, alínea M do Código de Processo Penal, e foi inserido no conceito de criminalidade altamente organizada o conceito de crime de tráfico de estupefacientes. Em resultado dessa inserção, acontecem uma série de consequências, uma série de corolários ao nível processual que estão em consonância com a preocupação de proteção efetiva e de capacidade punitiva do Estado. São eles, por um lado, a aplicação do artigo 174, número 5 do Código de Processo Penal relativo a buscas e a revistas, e portanto sem necessidade de despacho, a possibilidade de realização de buscas domiciliárias em período noturno, portanto entre as 21 e as 7, a possibilidade de acionamento de interseções telefónicas, a aplicação de prisão preventiva e depois alguns aspectos relacionados com a proteção da vítima no quadro da produção da prova. Desde logo, a proibição de divulgação da identidade das vítimas pelos meios de comunicação social, portanto isto está expressamente previsto no Código de Processo Penal. Em regra, a tendencial exclusão da publicidade na audiência, discussão e julgamento, portanto, tendencialmente não haverá publicidade na audiência, discussão e julgamento, e por outro lado, a obtenção de prova através de declarações para a memória futura, que é um instrumento particularmente relevante neste tipo de crime, sem prejuízo, naturalmente, de poder ter que ser repetido, embora me pareça que a melhor interpretação da norma é que tendencialmente não deverá ser repetido e que não carece de repetição, nem de corroboração, nem de nada similar. E assim, termino agradecendo a vossa paciência e a vossa disponibilidade e mais uma vez pedindo desculpa, quer pelos problemas técnicos, quer pela interrupção, e estou à disposição para o que entenderem por conveniente. Também queria dizer que peço imensa desculpa, mas eu terei que me ausentar, porque a data que estava agendada não era hoje, e portanto eu tinha um compromisso no dia de hoje,
e, portanto, estou à vossa disposição e peço que não levem a mal a circunstância de daqui a pouco ter que me ausentar. Obrigada, Raquel. Obrigada eu, Mariana. Eu, por acaso, não sei se há, neste momento, há perguntas no chat, estava aqui a ver para os oradores, para a nossa oradora e orador. Eu acho que neste momento não há nenhuma pergunta, por isso, Mariana, se quiseres ir embora. Eu agradeço imenso. Espera, antes de mais, espera. Eu espero mais um bocadinho. Eu já tirei a minha tela, não já? Já, Mariana, muito obrigada pela exposição. Agora pessoalmente, muito obrigada pela exposição. Acho que citaste mesmo juristas e não juristas nesta área e acho que tem sido uma exposição muito visual, não é? Facilitou também o enquadramento jurídico, jurisprudencial e dogmático deste tipo de ilícito. Portanto, que complementou, nesse sentido, também o Dr. Nuno Grandinho. Acho que foi uma conjugação perfeita. Vou então, sorry. Now I'm going to give the floor to Mrs. Veronica Lupu. I'm sorry, I'm really sorry. I don't know if you are understanding what we are saying. No, I'm really sorry. A little bit. We don't have a translator. But anyway, trafficking in all the languages, trafficking and exploitation of victims, exploitation and legislation is so I understood. It's really very important for me as a lawyer to understand these aspects because, as you know, Moldova is a source country of victims of trafficking, and victims, women from Moldova, not only women, children and men, are trafficked for multiple purposes, also in Portugal. So it's for me as a lawyer working more than 20 years for assisting victims of trafficking is really very important to understand and to be part of this process of assisting victims of trafficking. So I am Veronica Lupu. I'm a lawyer. I'm a member of I'm chairwoman of Association Women in Legal Career. It's an NGO registered in Moldova. It's a part of International Federation of Women in Legal Career. And we start to work against trafficking in a moment in 1999 when Moldova NGO was accepted in the Federation of Women in Legal Career. It was really very important for us as a small country, as an undeveloped country till the moment, with a lot of economical problems, to be part of this international legal process and to be part of these important initiatives at the international level. My responsibility was we started in 1999 to press or to convince government to adopt legislation against trafficking, because in this period, we had no legislation against trafficking. Even trafficking was already, how to say, implemented by organized crime more than 10 years in Moldova. So it was difficult to encourage our legal system and government to adopt the legislation against trafficking. And of course, it was actually in our NGO, Women NGO, it was this huge efforts done. And in 2000, we had 2 articles in criminal code, trafficking in children and trafficking in person. Of course, was implemented this or was adopted this those articles with many problems, many obstacles, because was the influence of organized crime to adopt something but not fully implemented. So in this period, we tried to identify lawyers, people that are interested to combat this form of exploitation in Moldova and abroad. And we start to organize trainings for law enforcement bodies in school. We start to train volunteers and to discuss in school to identify how huge is this phenomenon in Moldova. And of course, late in Moldova came La Strada and the International Organization for Migration that came with some budgets and support us to adopt better legislation. And of course, we discuss a long period about legislation that will protect victims, will encourage victims to come
to be assisted and to discuss about the crime, how they was exploited abroad. Actually, I want to remember that Moldova was part of Soviet Union, and we were till about 2003 under the legislation, Russia legislation. All the legislation was applied under the Russian system. So in 2000, we started to change something in our legislation. And of course, our country was, even though it was independent, it was closed country with very low possibility to survive economically. And in this 2000, people start to immigrate. It was a huge flow of immigration. And people start to find some solution. Of course, you know, organized crime come right in the moment where we'll find vulnerabilities and we'll use these vulnerabilities to do their business. So in this period, of course, organized crime was developed in Moldova and in Southeastern Europe. In Moldova, we can talk about huge networks of criminals that had recruited from all of the country people, especially women, for sexual exploitation, because criminals understood that women will leave the country to do efforts to help and support their families to survive. So it was really very difficult aspect of adoption of the legislation, because organized crime influenced in a wrong way adoption of legislation. And we have in this article some wrong situation, like women with acceptance of women to be trafficked in legislation. It was absolutely difficult to understand, but later understood that the organized crime and the traffickers was near the political level, was very close to political, or they took part in the decision of this process of adoption of legislation. So it was really very difficult for us as a civil society, as NGO, to encourage state to adopt better legislation. Of course, we adopted the Palermo Protocol, and was also a very long period of adaptation, let's say, of national legislation. What was important for us, important process to convince victims of trafficking to talk about this situation. Of course, we understand that as a source country, Moldova work to combat trafficking. But the problem was that in this time, we had no very strong cooperation or diplomatic missions or with European countries, or maybe with Arab countries, where traffickers open a huge market of trafficking for sexual exploitation of women from Moldova. So it was a very difficult process to identify and to establish this cooperation between state institution, between diplomatic or to establish diplomatic missions. And it was very difficult to create these networks between law enforcement. Even we had a lot of cases that victims are trafficked in Portugal or in Italy. Most of them was exploited for prostitution in Italy, in France, in Germany, and also in Portugal. For us, it was difficult to identify and to repatriate these victims and to start to discuss about criminal process in the court of justice. So finally, we found this solution. What was important for us, first of all, to discuss immediately, to start to discuss in 2002, 2003 about the prevention process. It was really important to convince society to understand that trafficking is not a problem of poor people or people with disabilities. Trafficking is a problem of criminality, and it is a problem of corruption in the state institution, and is in law enforcement institution, and in court of justice, and so on. So prevention was
actually prevention was organized and was possible only with the support of international organizations, with the support of donors. So prevention was organized in every school, every family, every university, or our institution, in order to prevent or to stop this flow of immigration in the purpose of exploitation. Also, for us was very important to identify a partner to do this connection with countries, neighbor country like Romania. You know, Romania, for us, actually Romania actually adopted late legislation against trafficking. But in Romania, in those time, in 2003, 4, 5, was organized huge market of how to say, of selling of victims for all the Europe. So it was also a difficult process to penetrate this communication with another market of where criminals came to buy their victims for exploitation. So it was very difficult to work. Maybe you know, we had armed conflicts, let's say, it's named, like in Romania, like in Ukraine now, it's named not war, but armed conflict. And this armed conflict in Transnistria, is huge part of Moldova, was also a huge problem of trafficking. And actually, till the moment, we can't cover we can find any solution to control or to support victims from this region of Moldova, from Transnistria. It was important for us, and till the moment it's very important to identify countries where the percentage of victims of trafficking, especially for sexual exploitation, for labor exploitation, for begging, are trafficked. Because let's recognize in the TIP report, you know, all the country doing reports in the USA State Department to the European State Department, when we are situated in the second level. More than 20 years, just because we can do enough efforts to combat trafficking. And actually, it was recognized that in 2021, it was recognized that we have enough adopted legislation, and it is good legislation, but it's not applied. It's recognized that till the moment, we have huge corruption in law enforcement institutions, and unfortunately, we have criminal cases with huge resonances in the regional level, Ukraine and Romania. We have still huge level of corruption in Court of Justice, and in other systems responsible for combating human trafficking. The aspect of from my perspective, from my activity during this process, of course, we can combat trafficking. We can't do real efforts, in the situation where we don't have incrimination process at the level, or we have no victims that come to declare that they are trafficked, where they trafficked, how they was exploited. This is really very important for us. But the problem is that we have no enough power to identify and to repatriate these victims. We have enough. We don't have enough power to do this cooperation, like in Portugal, to make this cooperation with law enforcement bodies, to discuss about victims' rights, to identify, to see how many women are trafficked in this in Portugal, how to find solution to support them in your country,
with legal support, full legal support, with respect of all their rights. We have no opportunity to assist legally these victims in your country, because we know that victims need this legal support, and it is now it's recognized that, of course, legal support is very expensive, for very long time, but it's absolutely necessary in combating human trafficking. We have very important in the last year, after the pandemic restrictions, we had from the European Union, we have a very important recommendation to work against trafficking, because we have still high percentage of victims of trafficking. I want to remember that Moldova was so in 2000, we discovered that Moldova was source country of victims of trafficking. Till the moment Moldova became a transit country and destination country, especially for sexual exploitation. And in this situation, it's really very important to do efforts to discover the effort to discover let's say mechanism, or how to encourage victims to declare, because we still have in the center of the city, as in many cities or capital of the cities, we have places where victims are sexually exploited openly, and all the people treating this, even policemen, treating this as prostitution. Even we know, doing the trainings with law enforcement, it was simply to ask them, if I want to do prostitution today, if I'll go in this region, let's say, can I do prostitution? No. Why? No, because all this small piece is covered by some people that collecting money, take care about everything. So in this case, for us, it was still is very important to have these instruments to identify exploitation in Moldova, to identify these routes as transit country, and of course we have responsibility according to the legislation, and we sent the same convention. Actually, after many years of debates, in October last year, we adopted finally, we ratified Istanbul Convention. This convention will support us to do more efforts and to get more support in combating trafficking. What I want to mention also, for us, it's really very important to understand how is work cooperation between our institutions, source country and destination country. And at the moment, I am not sure if we have some strong connections, or how we can support victims. We don't know the percentage of other victims from other countries, but we know that they are Romanian women trafficked. Okay, we'll talk about more about sexual exploitation, but many women from Moldova are exploited sexually, and this is a problem declared last month. I met our colleague from Spain, and they also declared that Moldovan women traffic for sexual exploitation in Portugal and in Spain is a problem. Now it is also a specific problem, but many women maybe you will not met women from Moldova exploited in prostitution, because organized crime criminals identify a new solution to recruit, to traffic women under the false Romanian passports, under the false identification, and also under the real, because you know Moldova
Moldova has a possibility to adopt Romanian citizenship. So it is for us to discover victims trafficked in Portugal is really a big problem, because they are treated as Romanian person. I made, after your discussion, I made some signals, some information here. Of course, if we come to the aspect of victims of trafficking, refugees of war, as you know, February this war destroyed Ukrainian society, and women and children was in the situation to leave countries. Ukraine has 3 routes for refugees. One of the direction, let's say, routes is through Moldova. Moldova is a very small country to receive huge number or percentage of refugees, women and children. First of all, we had no capacity. In March, we already had in Moldova approximately 1 million of refugees, and till the moment 60,000 children, a huge percentage not accompanied. The second aspect is that this person came to Moldova, many without legal or identity papers. It is another problem. To accommodate or to start to discuss in the border about what they need, or to change some words with these people to understand their problems, it is absolutely impossible. Real problem is the traffickers, organized crime, understood this specific problem, and they are now in the border, and they encouraging people to sit in the cars. Many of them encouraging people just sit, will help you to bring you to the capital of the city, but nobody know in which directions, for which purpose, and how they'll support these people. And there are many people from Transnistria region that are homophobe, like, let's say, people that are agree with war in Ukraine. People, I have to recognize that in Moldova we also have Russian speaker, or not all of them, maybe Moldovan also, that are accepting that war is normal, you know, or Ukrainian is not good in this situation. So many of these people are organized to do something wrong, or to put people in a bad situation. If we take into consideration vulnerabilities of these people, they don't have place, they don't have money, they don't have food, clothes. As the problem, this problem for Moldova is huge, and we had some promises to receive money from the European Union, but the process of to distribute this money is so long. So trafficking in this situation is very, very, how to say, relevant for traffickers. At the same time, these people are not prepared to understand what is trafficking and how works trafficking. And sometimes we have a lot of signals that women are already trafficked for sexual exploitation, not only in Moldova, for sexual exploitation, for begging, for other forms for work and so on. So now part of the refugees from Moldova will continue their way to Romania, to Portugal, to Italy. And we have to take into consideration that these people, especially women and children, are the most vulnerable in front of organized crime. And undocumented women, women with vulnerabilities, and children, persons that don't know language, don't know where are they going, they have some promises. This is as a part of the society that needs support from our country, from
your country. And of course, lawyers, law enforcement bodies, all people have to learn together how to support and how to help these people do not be trafficked, because we know trafficking is victimization, and many times contact with law enforcement, with court of justice, with state institution is 100 re-victimization. Why I'm participating, and once again, thank you very much for this opportunity. I think I'm trying to be very short in my, for me, it's really very important to understand how we can cooperate, how we can learn from your country, because we are not still not European country. We can use all instruments or all the possibility, but we're doing efforts to become a member of the European country. But at this moment, we need your experience, your practices, your cooperation in order to support our person, Moldovan trafficked person, and refugees. Actually, this crisis in Moldova for people, for local people, also will be very, very destructive, let's say, you know. We're waiting, but trafficking will be higher and higher in all form of exploitation. I will be happy if we'll have time to answer 2 questions, because I understand the time is very... Thank you so much, Ms. Veronica. I'm really glad to hear from you. It's a different experience from the ground, and knowing the different challenges and difficulties with addressing the human trafficking. It is so difficult maybe for you as a social organization, as an NGO, to deal with this scourge and this huge problem. Maybe if I understood that maybe for you you'd be glad that you could cooperate with us in the future events, maybe with our association. Absolutely. And with absolutely, we're looking the for Portuguese Commission. Thank you so much for your presentation. I don't know if we have questions. No, we don't have any questions. I don't know if between Dr. Nuno Grandin and Mrs. Veronica Lupu there is any point to debate. I don't know. It's a different debate. Penso que não temos mais nenhuma questão. Não há assim mais nenhuma questão. Doutora Raquel. Diga, Beatriz, sim. Sim, há aqui 2 questões. Para a diga, doutora como eu não consigo ler, diga. Sim. There are 2 questions for Ms. Veronica Lupu, which the first question is, what are the governments doing to prevent that? Maybe, I don't know. Trafficking. Trafficking, yes. Yes, human trafficking, but the second question is, but law enforcement borders are not helping, on the contrary, but thank you so much. These are the questions. Yes, thank you. Thank you for questions. Let's clarify. For after the independence, we are 30 years after the independence, we had, it's a shame to recognize that the political system was very corrupt. And it's difficult to explain that one of the most prospective politicians was one of the successful trafficker in Moldova. He started to recruit and to exploit the victims, and why we're talking about organized crime, how works organized crime to the political level to keep their power. So till 2020, now we have a new government that really started to fight against corruption, and these corrupt persons that contributed to falsified documents, in being in the political system, being politician,
pretending to be president of the country or pretending to be the most important politician with the biggest political party, was the biggest recruiter or trafficker responsible for huge networks of trafficking in Southeastern Europe. And if you, I remember how it was difficult to start in 1999 to discuss about trafficking. And after 20 years to understand that you fight with such a huge power, that falsifying documents, that organizing everything, and no obstacles, no border, no huge cooperation with law enforcement bodies from different countries, from Romania or from other countries. So I have to recognize that these people now are out, they leave the country because they are under the criminal cases. But now, for the first time, 2021, we understood that these people are out of the process, and now we have law enforcement responsible to combat this process. Why we're talking about organized crime? Actually, I was only 5-year public servant. I came in the I don't know, you have in your country also commission that control income, property, and interest of the public servants, Integrity Commission. And I was selected, I was appointed by the parliament for 5 years mandate. And my idea was to come in this commission and to see where's money from trafficking, because this was a huge problem. And this, if we're coming back to discuss about law enforcement bodies, what they did, they was encouraged to shut up, sorry for the expression. And in Moldova, even Moldova is recognized as a country with source victims of trafficking for sexual exploitation, also children. During 7 years till 2020, at the government level, was not recognized that we have trafficking for sexual exploitation. We have a few, only 4. It was in a declaration in all reports. So now it's why I am asking cooperation and support. Now we have government interested to integrate our country in the European Union, and we have some responsibilities. And government is ready to do efforts to combat this, you know, the most important aspect: trafficking, corruption, and violence. Sorry to say that this year you ratified the Istanbul Convention. I'm glad to hear that you ratified the Istanbul Convention. So it's a huge step for you. Yes, this is a very important process, because till the moment we have religion fighting against convention, we have society, we have people that declare that this convention is not to support, is to destroy our society. And in October last year, with the new government and parliament, more than 80% of pro-European political system finally was decision immediately. I know, it's a question of gender to be viewed not as a human problem, but as a gender problem, just as a gender problem. They don't could relate the question with gender violence and violence against women. In all, yes, so gender violence in all forms, because all forms of violence, gender violence. We have why women leave the country, why women are victims of trafficking, because we have in our society huge level of domestic violence, and women trying to escape, not only in families, but in street or in public institutions. So women trying to escape from this violence, and traffickers use these vulnerabilities, and they're promising every time, we'll help, we'll offer all the solution, we'll find a job, even you don't speak English or Portuguese, you will work to take care about children. So kind of, how traffickers. It's the same roots of the problem, that it's gender stereotyping that are the main cause of trafficking. In fact, thank you so much, all of you, for this wonderful presentation. Obrigado, Dr. Nuno Grandim, também por estar aqui presente connosco. Eu penso que não temos mais uma questão, vou aqui ver, desculpem ao chat outra vez, não, são só estas 2 questões.
Agradeço tanto ao doutor como Mrs. Veronica Lupu. Thank you so much for being with us today Thank you. and for this opportunity. With pleasure. Ficamos por aqui. Dia 5 de julho também temos o seminário sobre linocínio e vítimas de linocínio. Espero a todos os inscritos e inscritas que também estejam presentes. And I invite you, Mrs. Veronica Lupu, to be with us for the next webinar. That is Absolutely. With about pleasure. painting. Thank you for the invitation. Doutor Nuno também poderá estar presente, eu sei que Muito obrigado. no outro papel. Muito obrigada.